Hoje nós vamos entender o porquê que as pessoas optam por comprar orquídeas com defeito. Bom, pessoal, basicamente as pessoas compram orquídeas com defeito. Aliás, eu vou mostrar para vocês aqui plantas de um lote que veio com defeito para gente, pelo mesmo motivo que as pessoas de repente compram um carro usado ou um carro batido. É basicamente porque a pessoa sabe como recuperar aquilo, ou tem quem faça, né, no caso do carro, e porque o valor sai muito mais barato. E assim como num carro, por exemplo, ou num equipamento, uma geladeira que seja, às vezes você comprando ela com um defeito e arrumando, você vai ter um material 100%, um carro 100%, uma geladeira 100% ou uma orquídea 100%, e a única coisa que você vai ter é uma mão de obra a mais, pagando mais barato do que você comprando um novo. A lógica é essa. Agora vamos falar na questão das orquídeas. Qual é a questão, o grande mistério dessas orquídeas e por que isso aqui vende tanto? E com o passar dos anos eu posso dizer para vocês que isso daqui é o carro-chefe da nossa loja anualmente. Então ele fica um tempo fora, de repente volta e vende muito novamente. Basicamente, gente, isso daqui são orquídeas adultas, tá? São finais de lote do produtor. Então, às vezes o produtor tem uma produção muito grande, fica um finalzinho de lote, conforme as pessoas vão comprando e escolhendo, assim como acontece na feira, por exemplo. Você vai lá no começo da feira, tá os tomates lá, todo bonito, tal. Quando você chega na feira no finalzinho, vai estar os tomates mais baleadinho e, consequentemente, às vezes o feirante até baixa o preço. Aqui não é diferente. E o que a gente tem que ter em mente é que, às vezes, na nossa coleção, com 20, 30, 40, 50 orquídeas, a gente fala, pô, mas como que o produtor deixou a planta ficar nesse jeito? Só que a gente não tem muita noção do tamanho da produção de um grande produtor, que pode ser em um único ano 5, 10, 15, 20 ou 50 mil exemplares. Então, por conta disso, acabam ficando finaizinhos de lote, onde as plantas têm algumas avarias ou alguns defeitinhos. E eu já vou explicar para vocês o valor disso aqui, que é praticamente a metade do preço. Tá? Uma orquídea dessa daqui, por exemplo, ela custa, de primeira linha, a gente tem no catálogo muitas delas, R$ 79, R$ 80, R$ 75, R$ 90, uma catileia assim adulta, encorpada, em perfeito estado. Quando a gente fecha lotes com o produtor assim de plantas de segunda linha, plantas com defeito, né? Já vou explicar quais são os defeitos também. Elas acabam saindo um kit com 10 por 399. Se a gente dividir, vai dar R$ 39,90 cada uma. Ou seja, entre pagar 80 em cada uma ou R$ 39,90 em cada uma, tem uma diferença absurda. E para a gente entender o que acontece com essas plantas, são alguns problemas que elas têm. E a gente tem que entender o que causou esses problemas. A grande maioria delas é por conta de replante que acabou não sendo feito no tempo adequado. O substrato é uma parte importantíssima para as orquídeas. E a gente tem que ter em mente que ele tem que estar sempre em boas condições. Se ele estiver ruim, se ele estiver apodrecido, tudo isso vai trazer um problema para essa planta. Eu gosto de fazer uma comparação que é como se você trabalhasse todo dia ou vivesse todo dia com um sapato molhado. Você vai acabar tendo um problema lá embaixo, né? Uma infecção, alguma coisa assim. E é o que acontece com essas orquídeas. O substrato, quando ele está decomposto, ele fica ácido e ele não perde a umidade. Ele demora muito para perder a umidade. Consequentemente, vai causando uma reação em cadeia na orquídea, onde podem surgir manchas nas folhas, alguns bulbos podem ficar desidratados porque as raízes que estão dentro do vaso já estão apodrecidas por conta do substrato estar tóxico para ela. E assim vai indo, tá? Sinais que isso ocorre, ó. Quando começa a criar esse musguinho em cima do vaso, possivelmente isso aqui já tá para lá do tempo de replante, tá? Porque quando o substrato ele tá íntegro, ele não cria esses musgos aqui, só quando ele tá decomposto. Consequentemente, a gente tem, ó, manchinhas nas folhas, tá? Alguns bulbos eles ficam desfolhados. Deixa eu achar algum aqui para mostrar para vocês. E eles acabam perdendo folha, né? Pelo fato da planta estar mais enfraquecida do que deveria estar, né? Tem um kit fora do vaso. Você tem um kit aí separadinho? Vou levar já. Tá bom. Então a Débora vai trazer um kit fora do vaso para eu mostrar para vocês que quando a gente tira do vaso, a gente consegue identificar de cara esses probleminhas que eu tô trazendo para vocês, tá? Ó. Aí o que acontece? A planta tá grande, tá encorpada, mas ó, ela tá toda
desidratada, porque as raízes que estão dentro do vaso já estão apodrecidas por conta do substrato estar velho, tá? E aí vai ladeira abaixo. Se o produtor de repente não vende isso logo ou não trata isso logo, ela fica mais debilitada a ataque de insetos e pragas. Então, às vezes ele tem que ficar tratando essas pragas com produtos e, consequentemente, vai ficando marcas nas plantas. Uma outra comparação que eu gosto de fazer é: quem teve catapora quando criança fica com marcas, e aquelas marcas são para a vida toda. Isso não significa que a pessoa não pode ter uma vida saudável o resto da vida, mas aquelas marcas ficam. E é exatamente a mesma coisa. Essas plantas tiveram um problema no passado que acabou ocasionando esses problemas aqui, esses danos estéticos, aqui ó, bulbos desfolhados, tá vendo? E aí, consequentemente, a gente resolvendo aquele problema, ela vai ter uma vida sadia pro resto da vida. Lembrando que tá acabando, viu? Os primeiros kits de sábado e domingo estavam enormes. Agora as plantas já estão mais medianas, assim, um pouco menores. Mais ou menos nesse padrão que eu tô mostrando para vocês. Como a gente sempre fala também, né, gente? Quem vai garantindo primeiro, vai recebendo os maiores exemplares. Então, esse sábado e domingo eu e a Débora ficamos aqui separando um monte, tá? E foi bastante planta embora já, ó. Tá vendo? O pessoal recebeu toceira já. Ó, tá vendo? Folhas amareladas, tudo isso é derivado do substrato estar apodrecido, certo? Então, de cara eu já falo para vocês que essas plantas, elas são enviadas raízes nuas. A gente não vai mandar elas no vaso porque o substrato está prejudicando a planta. Então, obrigatoriamente, quando chegar aí, a primeira coisa que você tem que fazer é replantar essas plantas, tá? Olha aqui um exemplo, ó, de planta que a gente... Isso aqui é um kit que já tá indo na fila de embalagem. Tô filmando isso aqui na segunda-feira cedo, tá? Esse aqui, aliás, está bem íntegro, praticamente sem avaria nenhuma, tá vendo? Mas vamos ver aqui. Tem 10 plantas aqui, vamos ver o que a gente consegue identificar. Ó, notem que as raízes que estavam dentro do vaso, elas estão mais escuras, não estão com uma aparência tão vívida, e as que estavam para fora estão bem mais saudáveis. Identificou? O problema tá no substrato, tá? E é assim que a gente identifica. Aliás, uma brotação bem escura aqui, ó, pode ser que venha uma floração rubra ou coisa semelhante, ó. Mesma coisa, todas elas, raízes dentro do vaso escuras, raízes para fora do vaso melhores, tá? Então é isso, gente. O grande problema dessas plantas é isso, tá vendo? E aí, muitas vezes eu até vejo o pessoal falando nas plantas do cultivo de casa, que é iniciante, deixa a planta lá, perde a época do replante, acontece exatamente a mesma coisa. A planta tá grande, ela rega e a planta tá desidratada. Aí a pessoa fala, pô, eu rego isso aqui todo dia e a planta tá sempre desidratada. Inclusive, né, Fê, quem puder plantar em caixas de madeira, toco, elas vão bem melhor. Sim, porque quando você planta em toco ou caixa de madeira, você não vai ter esse problema de ficar apodrecendo o substrato. São materiais que são muito mais duráveis, né? Então, você não vai precisar ficar tendo aquela mão de obra de replantar, ó. Tá vendo? Essa daqui, as raízes do meio que estavam dentro do vaso estavam ruins e olha de fora. Agora, como é que a gente sabe que isso aqui realmente tá com saúde, ó? Uma brotação, 2 brotações, 3 brotações. Então a planta tá bem forte, porque a gente tá tirando do vaso no momento exato aonde ela ia começar a ladeira abaixo. Então, por mais que o produtor entra com defensivo para prevenir doenças e tal, ataque de insetos, quanto mais apodrecido tiver o substrato e menos raiz, mais debilitada a planta fica. É como a gente, quando o nosso sistema imunológico ele tá mais enfraquecido, até mesmo uma gripe mais fraca bate forte na gente. E às vezes tem uma gripe forte que tá rolando por aí, a gente tá com o sistema imunológico se alimentando bem, dormindo bem, tá tudo equilibradinho, a gente tá com o sistema imunológico alto, e aquela gripe ou não pega a gente, ou pega de uma forma mais enfraquecida. Para as plantas é exatamente a mesma questão. Então esse é o momento ideal, porque as plantas estão saudáveis, basta você fazer ali a troca de substrato quando chegar na sua casa, e você vai pagar infinitamente mais barato do que pegando a planta de primeira linha. Certo, gente? Agora, esse kit ele está disponível lá no Mercado Livre. Eu mostrei 5, vou pegar mais 5 aqui para você ver. Ele tá por R$ 399 com 10, ou seja, R$ 39,90 somente cada planta. E nessa qualidade que eu tô mostrando para vocês, tá vendo? Tudo planta já vindo brotação, porte médio e porte grande, a maioria tem uma ou outra só de porte baixo. Olha essa brotação escura aqui, gente, ó. Tá vendo uma brotação aqui, possivelmente uma planta rubra, né? Alguma coisa assim, vermelhona. Elas são todas de meristema, tá, gente? Tudo meristema isso aqui.
São plantas que dão florações grandes, florações perfumadas, ou seja, elas têm a mesma qualidade do que as plantas de primeira linha que o produtor tem, se falando em genética, em capacidade de floração, porém, por conta desses probleminhas que elas passaram no passado, elas acabaram ficando mais feinhas e com defeito, tá? É isso, gente, não tem segredo. Ó, lembra que a Débora tá falando que tinha umas encorpadonas? Olha isso aqui. Então, gente, ainda tem algumas assim, só que você tem que correr lá para garantir a sua. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem dois links aqui embaixo. O primeiro link é para você poder acessar o Mercado Livre e comprar isso aqui, que ainda tem. E o segundo link que vai estar aqui embaixo é o link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. É um grupo onde está rolando já a Black Friday, já teve muita promoção. Inclusive, a gente soltou isso aqui lá no grupo no final de semana. O pessoal comprou um monte lá, tá enchendo a fila de embalagem agora que está terminando a separação. E o legal do Mercado Livre, gente, ó, primeiro, 399 para grande parte do Brasil já tem frete grátis. Você vai ter que clicar no link para conferir. Só que a gente não consegue vender no WhatsApp de jeito nenhum, porque tem que usar o sistema do Mercado Livre. Outra questão, nesse valor aí você consegue parcelar em até 12 vezes sem juros. Ou seja, frete grátis, parcelamento sem juros. E mais uma questão é que a gente está usando um sistema de transportes do Mercado Livre que, para quem mora muito longe, pessoal que mora lá no cantão lá do Brasil, tanto para cima quanto para baixo, vai receber muito mais rápido do que as transportadoras comuns, ou por exemplo, Jardilog ou Correio. Vocês vão acessar o site do Mercado Livre lá clicando no link que está aqui embaixo e dá uma olhada. Se você não achou o link, escreve nos comentários, eu mando para vocês. Mas basicamente é isso. E, gente, tá chegando muito rápido, tá? Tá chegando muito rápido. Eu tô recebendo relatos aí, usando o transportador do Mercado Livre, que às vezes de um estado para o outro, estados mais próximos aqui, tá chegando em questão de 2 dias. É incrível, né? Porque tem muita caixa que tá indo via aéreo, gente. Eles estão transportando muitos desses pedidos por avião, né? Então, tá indo muito, muito rápido, tá? Aproveita. Que nem eu falo para vocês, isso daqui não é sempre que tem, porque o produtor tem que juntar esses lotinhos lá. Muitas vezes ele não tem, ou tem poucas plantas, então ele vai juntando lá num cantinho da estufa. Quando fecha lá, sei lá, 500 vasos, 600 vasos, ele dá uma ligada pra gente e fala, ó, tem aqui, vocês querem? A gente vai lá, pega e traz, só que vai ter que esperar até juntar de novo, tá? Então, nós trouxemos esse lote. Eu tô já conversando com ele para ver se consegue mais, mas é uma coisa que tem sempre, então corre lá para garantir a sua. Certo, gente? Aproveita, link tá aqui embaixo, garante a sua, ótima opção para quem é orquidófilo, para quem gosta de orquídea, de cultivar e de plantas de qualidade genética. Aqui você tem plantas que tem defeitinhos, preço lá embaixo e florações incríveis. Vai lá pro Mercado Livre, garante a sua. Forte abraço, pessoal, e até mais.